Caríssimos irmãos e irmãs, nós desde ontem começamos com o tempo comum e como estamos no mês de junho, estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Então voltamos o nosso coração para o amor de Deus, o amor misericordioso de Deus, o amor misericordioso de Deus que se manifesta em nossa vida de várias maneiras. A nossa tendência é sempre observar o amor misericordioso de Deus nas graças, isto é, nos eventos gozosos, nos eventos gloriosos da nossa vida. Mas, meus santos, para aqueles que estão no caminho de Deus, até mesmo os eventos dolorosos são expressão do seu carinho, da sua proteção, da sua providência, do seu amor. Pois bem, celebramos hoje os mártires Marcelino e Pedro. Eram dois clérigos, um sacerdote e o outro exorcista, ambos da Igreja de Roma. Nós estamos aqui no período século III, século IV, século II a IV, o período de perseguição, de uma grande perseguição aos cristãos, e aqui precisamente na perseguição de Diocleciano, a grande perseguição, o grande perseguidor dos cristãos. E Marcelino e Pedro, pregando, eloquentes, fecundos no seu ministério, não tinham como passar despercebidos aos perseguidores, já que eles ganhavam muitos para Cristo. E foram presos, foram levados para um calabouço, e depois de vários flagelos, foram flagelados várias vezes. Um dos flagelos era o comum, como nós conhecemos, isto é, eles eram surrados e com o corpo todo cortado, eram colocados naquela prisão úmida, fétida, com carrapatos, percevejos, ratos. E imagine o que é uma pessoa toda ensanguentada, sem roupa, ser jogada numa prisão como essa. Você não consegue ficar de pé o tempo todo, porque depois de uma surra violenta dessa, se nós normalmente não conseguiríamos passar tranquilamente uma noite inteira de pé, quanto mais uma pessoa depois de uma surra intensa, de uma surra cruel. Então, depois de serem surrados, com o corpo ensanguentado, eram colocados naquela prisão, e quando eles não conseguiam mais ficar de pé, sentavam-se ou deitavam, e os animais, os insetos e os ratos vinham querer se alimentar do seu sangue e das suas carnes. Então vocês podem imaginar aqui a agonia, e isso que se repetia de noite a noite, de flagelos em flagelos. Então vocês podem imaginar a dor, mas diz a palavra de Deus que mesmo assim, durante a noite, os outros prisioneiros, que não eram cristãos, outros não eram cristãos, ouviam os cânticos de louvores, os cânticos de louvor a Deus. Aqui, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós não estamos falando aqui de uma força humana, nós estamos falando de uma força divina nesses homens. Que força é esta? O Espírito Santo, que despertava neles esta virtude heróica, esse amor heróico, esse louvor heróico do qual nós não somos capazes, mas do qual nós não somos capazes por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, mas que nós precisamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos capacite para aquelas realidades para a qual não nos sentimos capazes.
Pode ser que não sejam realidades tão extraordinárias como essas de Marcelino e Pedro, mas cada um aqui sabe das suas limitações, dos seus problemas, das suas dificuldades de seguir Jesus, de carregar a sua cruz, de renunciar a si mesmo. Então pedir com fé, meus santos, sabendo que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível quando recebemos o Espírito Santo. Ele é capaz de realizar aquilo que humanamente nos é impossível. Pois bem, então estavam ali aqueles homens louvando a Deus, glorificando a Deus, e isso de alguma maneira chamava a atenção, né, dos carcereiros, e existia o chefe dos carcereiros, chamado Artêmio, e alguém comentou que ele andava meio triste e abatido, e diz a história que São Marcelino e Pedro se puseram em oração por Artêmio. Imagine, meus santos, Artêmio era o responsável por mandar os algozes flagelá-los. Artêmio era o responsável por dizer qual seria o flagelo daquele dia, com qual tortura eles seriam atormentados. E quando Marcelino e Pedro descobrem que Artêmio estava triste, eles se puseram em oração por Artêmio. Amar o inimigo. Se nós temos dificuldade de amar uma pessoa que nos irrita, imagine amar uma pessoa que bate, que nos flagela sem dó e sem piedade. Então nós podemos ver aqui que o amor era abrasador, que o amor era abundante no coração desses dois servos de Deus. E eles se puseram em oração e Deus os inspirou a chamar Artêmio para lhe dizer uma palavra. Artêmio veio, sem muita confiança, mas sabendo apenas que os dois prisioneiros queriam falar com ele. Artêmio veio e ele disse que Deus tinha uma promessa de bênção para ele e que Deus iria curar a sua filha, pela qual ele se entristecia. Sim, Artêmio estava triste, porque sua filha estava muito doente. Artêmio interpretava que era um demônio que a perturbava, que tirava a sua saúde, e Deus então diz por meio de Marcelino e Pedro que ele iria curá-lo, desde que ele e a sua esposa Lucinda se convertessem ao Senhor. E disse que aquela palavra foi tão eloquente, tocou tão profundamente no coração de Artêmio, que ele começou a se sentir convidado à fé. Mas é claro, meus santos, a fé, como todas as outras virtudes a que o Espírito nos convida, são sempre isto, um convite. Nós não somos obrigados a crer, nós somos convidados a crer. Nós não somos obrigados a fazer uma obra boa. Deus nos convida e nos capacita, mas nós precisamos aceitar, dizer sim para aquilo a que Deus nos convida no coração. E quando Artêmio pensava em ceder à vontade de Deus e dizer sim, veio-lhe à mente esse questionamento: mas como? Se Deus é tão poderoso assim, se você está me dizendo que o seu Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, se você está me dizendo que o seu Deus é aquele que é o Salvador da humanidade inteira, se você está me dizendo que o seu Deus pode até curar a minha filha, e por que então vocês estão sofrendo tanto? Por que é que o seu Deus não livra vocês desse cárcere? E aí vem, meus santos, mais esse ensinamento para a nossa vida, ensinamento tão presente na vida de todos os santos. São Marcelino diz: porque esses sofrimentos, eles abrem as portas do céu para nós, porque estes sofrimentos são expressão do amor de Deus na nossa vida.
Meus irmãos, eis aqui o ponto a que eu me referia no início da homilia. Nós temos a tendência de ver o cuidado de Deus apenas nos eventos gozosos, nos eventos alegres, gloriosos da nossa vida, quando não poucas vezes, se nós estivermos em oração, todas as vezes, mesmo as coisas tristes concorrerão para o nosso bem, mesmo as provações a que somos submetidos concorrerão para o nosso bem, serão expressão do cuidado de Deus, do amor de Deus. Na primeira leitura de hoje, retirada da segunda carta de São Paulo, no capítulo 13, no capítulo 3, capítulo 13, não tem nem capítulo 13, a segunda carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, nos mostra que os cristãos aqui, o contexto da segunda carta é que os cristãos esperavam uma vinda imediata de Jesus. Imagine, eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, e eles esperavam que Jesus Cristo viria logo, viria agora. E aí eles começam a se perturbar, por que Jesus não vem logo e termina esse sofrimento? Os cristãos sendo perseguidos, os cristãos perdendo os seus bens, os cristãos vivendo atormentados, também já aqui, logo após a morte e ressurreição de Cristo. Então eles esperavam isso, e vem São Pedro, capítulo 3, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15, isso aqui é uma daquelas passagens que a gente precisa saber de cor, dentre outras, esta, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15, considerai que a demora de Deus, a demora de Deus é paciência para vós, que a longanimidade de Deus é salvação para vós. Considerai também como salvação a longanimidade de Deus, isto é para a vossa salvação que Deus está demorando tanto. Ora, mas se Jesus demorava a sua vinda, de alguma maneira persistiam os sofrimentos, é verdade, mas aquilo será salvação para vós. Caríssimos, versículo 14, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha. Então, o Senhor está demorando a vir, então enquanto Ele não chega, você se prepara, você se esforça, porque se Ele vier agora, você não estará ainda preparado. Então a demora dele é salvação para vós. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Então Deus está demorando, consequentemente, o sofrimento está aumentando, mas saiba, isso é para a vossa salvação. Deus está tardando para o vosso bem. São Padre Pio disse isso de uma outra maneira, quando ele falou, para nosso espanto, que se ele não tivesse passado pelos sofrimentos pelos quais ele passou, ele não teria se salvado. E eu sempre aqui enfatizo, Padre Pio não disse que se ele não tivesse passado pelos sofrimentos pelos quais passou, ele não teria se tornado santo. Ele não disse isso. Ele não disse que não teria se santificado. Ele disse que não teria se salvado. Então aqueles sofrimentos foram expressão do cuidado de Deus, do amor de Deus, do amor misericordioso de Deus na vida de Padre Pio, na vida dos primeiros cristãos aqui, que nós ouvimos na segunda carta de Pedro, e na vida de São Marcelino e Pedro. Diante disso, dessa afirmação, Artêmio se convence e se deixa converter. Ele, a esposa Lucinda e a filha Paulina. Ele então, num arroubo de generosidade próprio dos neoconvertidos, mas que deveria ser sempre presente na nossa vida, ele vai e solta todos os prisioneiros cristãos. Quando Diocleciano disso sabe, manda recaptura
Marcelino e Pedro, e agora prende também Artêmio, Lucinda e Paulina. Marcelino e Pedro são degolados, Artêmio também é degolado, cortam-lhe o pescoço, e Lucinda e Paulina são mortas por sufocamento sobre pedras. Vão amontoando pedras grandes sobre elas, e meio esmagadas e sufocadas, elas morrem. Diante disso você vai dizer, tá, para que valeu? Ele alcançou a cura da filha, e não durou muito tempo, a filha morreu. Quer dizer, não valeu de muita coisa. É claro que não, né, meus santos? É claro que você, meu santo e minha santa, que crê, você não vai dizer uma palavra dessa, porque antes eles não conheciam o Senhor, antes eles não tinham fé, antes eles eram pagãos e viviam no pecado. Eles agora morreram na amizade com Cristo. Eles agora, por um breve percurso, por um breve período da vida, eles puderam dizer: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Meus irmãos, peçamos nós também esta fé cristã. Esta é a fé primeira. Os cristãos bebiam isso, eles criam na providência de Deus, na alegria e na tristeza, na dor e no gozo, isto é, viam o cuidado de Deus em todos os acontecimentos da vida. Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que rezam. Se você rezar, se você tiver vida de oração, tudo concorrerá para o seu bem. Você não vai se desesperar, porque os seus olhos estarão sempre em Deus, os seus olhos estarão sempre nas coisas do alto. Se nós esperarmos felicidade e felicidade completa neste mundo, nós iremos nos decepcionar. Mas se a nossa felicidade está em Deus, no céu, nós teremos, se nisso crermos, é porque temos vida de oração. E se tivermos vida de oração, meus santos, veremos sempre a mão de Deus na nossa vida, e tudo concorrerá para o nosso bem. Peçamos hoje, neste dia, neste reinício de tempo comum, peçamos a Deus que nos alimente com esta fé. Apresentemos a Ele, nesse momento do ofertório, as nossas inquietações, os nossos medos, a nossa fé frágil que vacila nas primeiras dificuldades da nossa vida, e peçamos esta fé dos mártires, esta fé firme que continuou viril, que continuou de pé, mesmo em meio às dificuldades de suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre